Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. O canal que vai trazer todo o conteúdo de psicologia para você que é estudante, profissional e fãs dessa área de atuação. Se inscreva no canal, seja um inscrito para acompanhar todos os vídeos que estão sendo lançados toda semana. Está cheia de novidades no canal, então não perca. Deixe o seu like, compartilhe e fique por dentro de todos os temas desta área. Hoje nós teremos a nossa primeira entrevistada do canal, a psicóloga Juliana Batista Fitaroni. Ela trabalhará conosco sobre o tema de luto em pandemia do Covid-19. A Juliana, ela é psicóloga, professora, psicoterapeuta e supervisora clínica. Tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem formação em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa, pelo Centro Catarinense de Psicologia Humanista. É também especialista em psicologia clínica, humanista, fenomenológica e existencial pela Universidade de Araraquara, São Paulo. É especializando em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa pela Universidade de Santa Úrsula, do Rio de Janeiro. E é psicóloga formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente também atua como professora do curso de psicologia e supervisora de estágios básicos e específicos em clínica, abordagem centrada na pessoa. Seja bem-vinda, Juliana, ao canal. Obrigada. Hoje nós estaremos trabalhando sobre o luto. Muitas pessoas, devido à pandemia no nosso país, em nível mundial também, estão vivenciando o luto. No nosso país já se passou mais de 100 mil óbitos no momento, e hoje a nossa conversa seria como é a experiência e a importância do profissional psicólogo em atuar com o indivíduo que está vivenciando o processo de luto. Obrigada pelo convite. O luto é um processo natural relacionado a qualquer perda. Se a gente tem uma vinculação emocional com alguma coisa ou com alguém, quando a gente perde isso ou se encerra o ciclo natural, por exemplo, de um emprego, mudar de cidade, um relacionamento, qualquer tipo de perda, de vínculo, gera uma perda quando essa vinculação se finaliza. Então, o luto é um processo na mente, como o ser humano, necessidade de criar vínculos e relações. Então, se a gente cria vínculos, eles podem se encerrar, né? Então, é algo que é natural do processo humano. O luto, atualmente, ele está sendo vivenciado de uma maneira mais massificada devido à pandemia. E ela é um processo natural dessa perda de alguém significativo, ou perdas também da normalidade, desse mundo estabelecido que a gente conhecia até então, né? E é algo que a gente nunca teve noção de que isso poderia acontecer, né? Então, essa perda massiva está causando impactos na vida das pessoas e nas relações. Então, o luto é um processo normal de uma finalização, de uma relação ou de algo que faz parte da nossa existência. Porém, o luto relacionado à perda é algo que geralmente causa mais problemas, mais sofrimento, porque ele está vinculado à finalização, à não existência de uma pessoa. Então, o psicólogo, ele pode ajudar a dar esse espaço de acolhimento para a pessoa conseguir expressar essa dor que vem relacionada às perdas, ou angústia, ansiedade, por exemplo, em decorrência das mudanças que estão acontecendo devido à pandemia. Então, é algo que a gente consegue facilitar um espaço onde a pessoa possa se perceber, ser compreendida e se reorganizar para poder continuar existindo, vivenciando essa realidade caótica, essa realidade com a ausência dessa pessoa. A gente fala no processo de luto, não é um processo de superação, mas sim de ressignificação da vida com aquela ausência que aquela perda trouxe. Então, a gente não vai viver ignorando a presença ou a ausência daquela pessoa, né?
Então, a gente vai ressignificar a forma como eu lido com a realidade, não tendo mais aquela vinculação, aquela pessoa, ou aquele emprego, aquela relação que eu não tenho mais. Então, é algo que a gente facilita esse explorar, esse vivenciar esse processo de enfrentamento. A gente fala processo de enfrentamento do luto, né? A gente não fecha o luto, a gente não supera um luto. A gente ressignifica a nossa existência a partir da ressignificação da nossa vida com a ausência, estando ciente da ausência dessa pessoa ou dessa relação que não existe mais. Então, o psicólogo, o que ele pode fazer? O psicólogo, ele pode facilitar com que esse processo, que é natural, de enfrentamento do luto, seja vivenciado sem tanto sofrimento assim. Não é que a gente tira o sofrimento, mas a gente facilita com que esse processo, ele aconteça, né? Tem pessoas que negam, tem pessoas que têm dificuldade de ficar com a dor e enfrentá-la e conseguir ressignificar essa existência sozinha. Então, o psicólogo pode facilitar. Não. O luto é um aspecto natural que somente com o apoio social, se a pessoa tem um espaço, relações saudáveis, onde ela possa se expressar, ela se sinta compreendida, ela consiga fazer esse processo de enfrentamento, de ressignificação ao longo do tempo, que não é um processo curto, e tendo esse apoio social, essas vinculações, esse espaço, ela não precisa de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Somente quando entram uns casos mais traumáticos, mais difíceis. Mas o luto é um processo normal e a gente sempre faz processo de luto, enfrentamento de luto, de tudo. Se eu mudo de escola, se eu começo uma nova faculdade e termino alguma outra coisa. Então, a gente está fechando ciclo sempre. Só que na nossa cultura, a gente não tem esse costume de abrir, ficar numa relação, num aspecto, num lugar e fechar. A gente tem essa mania de brasileiro de dar um jeitinho de querer cada vez mais agregar coisas e não finalizá-las. Não finalizar para poder se esquecer totalmente, mas para se despedir daquela parte, daquela etapa, daquela relação que a gente vivenciou. E aí, a gente consegue, quando a gente faz essa ressignificação, a gente fecha um ciclo, a gente consegue olhar para aquela questão e não lamentar tanto, e se abrir para novas relações, novas formas de vivenciar a realidade. Então, por exemplo, eu mudo de uma cidade. Algo importante eu conseguir me despedir dessa cidade que eu estava, para eu poder me abrir para novas relações nessa nova cidade que eu estou me mudando. Não quer dizer que as minhas relações da cidade anterior vão acabar, mas elas vão mudar de formato. E eu tenho que entender que o formato presencial, cotidiano, já não vai existir mais. Mas vai ter que se adaptar a um formato, por exemplo, de ver a pessoa menos tempo, de, por exemplo, visitar a cidade 1 vez, 2 vezes por ano, que eu não vou ter um contato presencial como eu tinha com os meus colegas, sei lá, que eu trabalhava, com os meus amigos próximos. Então, eu tenho que ressignificar a forma como eu vivenciava naquela cidade, para eu poder abrir uma outra forma, me abrir para novas relações nessa cidade onde eu estou morando atualmente. Então, a gente não tem essa educação para a morte, que a gente fala, educação para finalização de ciclos. E é algo que a gente precisa facilitar ao longo da vida. Como é que a gente faz isso? A gente, por exemplo, desde pequenininho, a gente pode fazer isso com as crianças. Por exemplo, ajudar a criança a ver o processo de germinação de um brotinho de feijão, ver a mudança das folhas, das árvores, das estações. Então, é um começo, meio e fim, né? Ver o amadurecimento, por exemplo, de uma banana. A gente compra uma banana muito verde, a gente vai acompanhando com a criança o processo de amadurecimento até o apodrecimento, até virar o adubo daquela banana, por exemplo. Então, a gente consegue ir
materializando esse processo de começo, meio e fim das coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que perceber externamente para a gente poder internalizar que esse processo é um processo natural da vida. Então, é algo que a gente pode aprender a fazer, e quando eu sei fazer um processo de luto, de despedida, de enfrentamento de alguma perda, de um fechamento de um ciclo, quando eu vivencio uma perda maior, mais impactante na minha vida, eu consigo ter uma noção que me acalma, de que eu sei que o processo tem começo, meio e fim. Por mais doloroso que ele seja, eu sei que eu vou conseguir me adaptar às mudanças que vai acontecendo ao longo dos ciclos, né? Então, se eu consigo vivenciar esse ciclo nas outras coisas da minha vida, tendo esse começo, meio e fim, quando eu passo por um processo de perda, de morte, é mais importante, é mais fácil, é mais fácil eu conseguir fechar e enfrentar esse processo de enlutamento de uma perda de uma pessoa significativa na minha vida. E outra coisa que eu queria falar é que a dor de uma perda, ela não é igual para todo mundo, tá? Então, eu posso ter uma família que tem 3 filhos e perderam, sei lá, a mãe. Cada filho é uma pessoa, aquela mãe é uma mãe para cada um. Então, cada pessoa tem um processo, um tempo e uma forma de enfrentar essa perda da mãe, por exemplo, a morte da mãe. Então, não dá para poder eu ficar comparando a minha dor e o meu processo com o do outro. A perda, o sentimento e a vinculação, o sentimento da perda, o sofrimento, as emoções são singulares. Tem pessoas que vão chorar muito, tem pessoas que não vão conseguir. Então, esse respeito às formas diferentes de lidar com o processo de perda é muito importante. E aí, a gente como pessoa, como cuidador, como amigo familiar, a gente pode dar esse espaço de fala, de acolhimento. Eu não preciso ter resposta pronta. Eu posso estar junto, posso estar disponível, eu posso tentar ajudar em coisas práticas que a pessoa enlutada não consegue fazer. Eu posso perguntar o que ela precisa, eu posso estar junto somente com ela para ela poder desabafar ou ficar em silêncio. Então, essas atitudes pequenas, que não são pequenas, ajudam nesse processo de enfrentamento do luto coletivo, familiar e individual. Bom, prof. Juliana, gostaria que você nos explicasse a diferença entre um luto patológico e um luto não patológico. O luto, então, o luto é um processo normal em decorrência de uma perda. O luto é um processo que leva tempo. O que faz com que ele seja patológico? Quando ele atrapalha outras áreas da vida. E isso é algo muito socialmente vinculado, porque as pessoas, atualmente, elas não gostam, isso vem da história da morte, do enfrentamento, né? Que a gente quer que a morte esteja lá no hospital, de que a pessoa fique em casa se ela estiver em luto. Mas esse processo de luto não é esse 1, 2 dias que ela fica em casa. Esse processo de luto é um processo a longo prazo. E não tem como a gente denominar assim um tempo normal ou não para esse processo de enfrentamento do luto. A gente fala que o processo, o tempo do luto, normal ou não, ele está vinculado à qualidade desse vínculo, dessa relação, desse apego que aquela pessoa que está enlutada tinha com aquela pessoa que faleceu ou com essa perda que ela vivenciou. Então, pode ser que um pai de perder uma criança ou um filho, que pode ser adulto também, adolescente, ele vai vivenciar um tipo de luto, uma vinculação, porque a relação é única, uma relação desse pai com esse filho. E aí a mãe vai vivenciar um outro processo de luto, que pode ser que tenha mais tempo ou menos tempo, porque é a visão dela, a sensação dela, a vinculação dela com esse mesmo filho. Então, a gente não pode dizer que passou de um tempo, ele é normal ou não. Então, a gente avalia esse processo de qualidade da relação, mas também a gente avalia a forma e as consequências desse processo de luto nas áreas
nas áreas de vida da pessoa. Por exemplo, ela não conseguir trabalhar, ela tá mais depressiva ou não. Então, depende muito dessa forma, dessa implicação. Quer dizer que a pessoa, ela tá conseguindo vivenciar a vida dela, ela não está em luto? Não. Mas um luto geralmente patológico é quando ela tá mais paralisada diante desse sofrimento, e aí afeta verdadeiramente as outras áreas da vida dela. Todo luto vai fazer com que a pessoa se torne depressiva? Não. Se a pessoa não ficou depressiva pela perda de alguém, ela tá amando menos ou não? Não. Então, cada pessoa tem uma forma de enfrentamento. E aí a gente avalia como é que essa pessoa está conseguindo ou não lidar com esse sofrimento em decorrência dessa perda. Então, quando a gente vê que alguma área da vida dessa pessoa está sendo afetada, a gente encaminha ela para uma avaliação médica para que ela possa ser cuidada de uma maneira complexa, ampla, nas diversas esferas da vida dela, e não só na emocional, tá? Então, o luto normal é aquele onde a pessoa consegue lidar com a perda e conseguir lidando com a vida dela também. Isso, às vezes, é muito difícil, porque aquela pessoa é a pessoa significativa dela, ela vai ter que reestruturar a vida dela como um todo, né? Por exemplo, a perda de um pai de família, de uma mãe de família, vai ter que ressignificar todas as relações de trabalho, de estruturação, de papéis naquela família. Então, geralmente, é algo que exige mais das pessoas enlutadas, porque além de ter que lidar com o sofrimento, vai lidar com uma reestruturação, uma reorganização da vida. Então, não quer dizer que uma pessoa que sofreu uma perda mais traumática, mais de repente, vai ter um luto complicado ou não, um luto patológico ou não. A gente chama luto complicado ou luto normal, né? O luto complicado é esse luto onde tem essa influência, essas implicações em outras áreas da vida. O luto patológico, quem diz mais esse termo é a psiquiatria, né? O DSM-5, ele tem um prazo, né, para avaliação, se eu não me engano, posso estar errado, é 15 dias, mas a gente não leva em consideração esse 15 dias, a gente leva em consideração o impacto, a forma que a pessoa está lidando com essa perda, tá? E se ela está conseguindo lidar com isso, independente da forma de lidar aos pouquinhos, ou já está melhor ou não, a gente vai auxiliando e facilitando esse processo de ressignificação da existência dela como um todo, com a ausência dessa pessoa significativa. Todas as pessoas, como eu já disse na pergunta anterior, nem todas as pessoas precisam de psicoterapia do luto, mas se elas sentem que não tem um suporte, um espaço para poder vivenciar esse luto, ela pode sim procurar um psicoterapeuta, uma psicoterapia. Quando ela sentir essa necessidade, ela pode procurar logo após o impacto da perda, ou já passou algum tempo. Tem pessoas que estão tão abertas nesse processo de vivenciar o luto, que quando elas contam pra gente sobre a perda, parece que foi ontem, e já foram, sei lá, 10 anos atrás. Então, o processo de perda, o processo de luto, quando não trabalhado, ele fica geralmente em aberto. Porque a gente não finaliza, a gente não se abre, a gente não ressignifica a forma da gente viver. Daí, pode ser que a pessoa tenha perdido uma pessoa há 10 anos atrás e ela fala, ela sente, ela sofre como se tivesse sido ontem, porque ela não vivenciou, ela não enfrentou, ela não lidou com essa perda. Então, depende muito. Essa pessoa... Geralmente, então, essa pessoa, se ela está vivenciando essa dor como se fosse ontem, e a perda foi há muito tempo, geralmente isso é característica de um luto complicado, porque ele não foi vivenciado, né? E, às vezes, as urgências da vida são tantas, são tão grandes, que ela não deu conta de vivenciar esse processo de luto. Essa pessoa que eu estou falando, que eu já acompanhei, ela tinha perdido o marido, o esposo fazia 10 anos, e ela contava como se tivesse sido ontem. E por que ela não vivenciou? Porque ela perdeu a pessoa provedora da família, e aí ela teve que batalhar, ela era somente dona de casa, e ela teve que batalhar para sobreviver e garantir a sobrevivência dos filhos. Então, naquela época do luto, que ela vivenciou a perda,
ela não teve possibilidade de lidar com o sofrimento, ela teve que batalhar para a existência dela e dos filhos. Então, ela, nesse momento que ela procura ajuda psicológica, ela já consegue se organizar na vida, num funcionamento de vida, mas o sofrimento ainda não foi lidado, não foi ressignificado, né? Encarar a existência dela e da família, dos filhos, com a ausência desse marido, uma ausência física, né? Não uma ausência de sentimento, não uma ausência de presença emocional, psicológica, né, dessa relação que ela tinha, mas vivenciar a vida não tendo mais a presença concreta do marido e provedor da família dela. Então, a gente ajuda nesse processo de lidar e vivenciar esse processo que muitas vezes não tem espaço para ser vivido. Então, o luto normal é aquele que a pessoa já consegue entrar nesse processo no tempo dela, e o luto complicado seria quando essa pessoa ou paralisa ou ela não consegue lidar sozinha. Então, a gente facilita uma relação onde ela consiga vivenciar esses sentimentos, esse processo, para poder fechar essa dor, esse sentimento na vida dela. A gente não fala fechar, não é fechar a portinha, né? É ressignificar a vida com a ausência dessa pessoa. Finalizando, então, a nossa entrevista, eu gostaria que você nos explicasse quais sinais indicativos de que a pessoa precisa procurar um apoio terapêutico diante de um luto. Como eu disse na pergunta anterior, o luto normal é aquele que a gente consegue ir lidando com a perda e que a gente não se paralisa diante da dor. Então, se a pessoa está tendo dificuldade para dormir, para poder lidar com as coisas, as exigências do dia a dia, com as demandas, não está conseguindo se relacionar, está muito abatida por muito tempo, né? Então, esses são sinais de que a pessoa precisa de um espaço, de uma ajuda, ou terapêutica, ou também de uma avaliação psiquiátrica, depende desse nível de agravamento, né? Uma dica que eu dou para as pessoas que estão vivenciando esse processo com familiares, com as outras pessoas que estão nesse processo, vivenciando esse processo de luto, é que eles fiquem atentos aos sinais de que a pessoa não está conseguindo retomar a sua vida normal, entre aspas, que não é mais a vida que ela conhecia por conta dessa perda, né? Mas se ela estiver paralisada diante disso, se ela tiver um sofrimento muito grande, se ela tiver alguns sintomas, como não consegue dormir, não consegue sair de casa, se sente triste por muito tempo, não consegue se separar desse momento dessa perda para poder lidar com outras coisas, isso são sinais de que ela precisa procurar uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica, né, ou uma ajuda psicológica. Mas o que a gente pode fazer enquanto pessoa comum, né, lidando com pessoas enlutadas? A gente pode dar esse suporte, esse apoio, esse espaço de fala, de sofrimento, de ajudar a resolver coisas pequenas que ela não consegue lidar por conta desse sofrimento que ela está passando. Então, a gente estando junto com a pessoa, se fazendo presente na vida dela, respeitando o espaço dela, mas se colocando disponível para a pessoa, isso geralmente ajuda muito a facilitar essa vivência dessa dor que é geralmente muito grande. Uma coisa também que pode facilitar nesse processo, a iniciar esse processo de luto, seria fazer rituais. A gente sabe que com o Covid-19, a gente não está podendo fazer, por exemplo, velório, encontro de oração. Então, fazer esses rituais, mesmo que não presenciais, ajudam as pessoas a materializarem a morte da pessoa. Porque ela tem que cair a ficha de que a pessoa realmente se foi, para ela começar
a iniciar esse processo de despedida, de ressignificação da vida com a ausência da pessoa. Então, esses rituais, mesmo que virtualmente, facilitam isso. Então, dá para fazer a missa, mas faça um encontro da família para poder pensar sobre, sobre quem é a pessoa, sobre a vida dela, qual a importância, um grupo de oração. Então, esses movimentos, esses rituais ajudam a pessoa a internalizar que a pessoa realmente, aquela pessoa que faleceu, realmente faleceu. E iniciar esse processo de enfrentamento dessa perda, desse luto. Uma questão que é sempre de muita dúvida relacionada ao luto é como é que eu explico para a criança, né, que houve uma morte, que perdeu alguém e tudo mais. A gente explica, a gente conta da morte daquela pessoa, sim, a gente conta. A gente conta da morte a partir da forma que ela consegue entender o mundo. Depende da linguagem dela. E quem conta sobre a perda? Uma pessoa de referência para ela, uma pessoa que ela possa se abrir, que ela tenha um afeto, um vínculo forte. Então, não sou eu, psicóloga, que vou contar para a criança que eu nunca vi que a mãe dela, que a avó faleceu. Vai ser uma pessoa que ela tem carinho, ela tem afeto, e aí vai contar e dar esse suporte afetivo para ela lidar com a perda. Como? Eu tenho que conhecer a criança e entender. Ela já vivenciou alguma perda? Ela já perdeu o cachorrinho? Alguém já foi embora e nunca mais voltou? Então, eu conto a partir do vocabulário de uma forma de compreensão daquela criança em específico. Então, eu tenho 2 irmãos, um de 3 anos e um de 10. São 2 formas diferentes que eu converso sobre a mesma perda. Então, eu vou ajudar a criança pequenininha a materializar, a entender. Eu não vou contar que foi viajar, que depois volta, né? Então, eu conto a verdade. A criança, ela é resiliente. E a criança resiliente e inteligente. Ela vai captar que você está enganando a ela, né? Já vi, por exemplo, falando que o vô viajou e depois não volta. A criança é pequenininha, mas ele não levou o celular? Quando é que ele volta? Por que ele não me disse tchau? Por que ele não se despediu? Então, a verdade é a melhor forma da gente ajudar a criança a enfrentar isso. Senão, depois que ela entende que faleceu, ela vai se sentir enganada, ela vai se sentir traída por isso. Ou pela pessoa que não se despediu e tudo mais, ou para aquele cuidador que contou a mentira para ela. Então, dizer a verdade e também ajudar a criança, se ela quiser, a participar dos rituais de despedida também é importante. A gente conta para a criança o que está acontecendo, por exemplo, num velório. O que está acontecendo ali? Então, a pessoa está no caixão, você vai ver que ela não parece do jeito que ela está, que ela era com você, que ela está dormindo, parece que ela está dormindo, mas ela não está. Você quer ver? Tem pessoas chorando, você quer ir lá se despedir? Isso dependendo da idade. Então, eu conto para a criança o que está acontecendo, como está acontecendo. Por exemplo, ela vai ver as pessoas chorando, pessoas que ela gosta chorando, ela vai querer talvez conversar com a pessoa que faleceu, mas ela está dentro do caixão. Então, a gente vai ajudando a criança a lidar com esses rituais, mas a gente vai contando, ajudando a ela a decidir se ela quer ou não, né? Mas a gente ajuda ela a entender essa realidade que é muito difícil. Então, essa é uma dúvida muito comum relacionada ao luto. Não tem fórmula mágica, mas a gente ajuda nesse processo, sabe? De lidar e de materializar a morte para as crianças, nesse caso, de formas diferentes, tá? O papel da psicoterapia, só para terminar, ele é muito importante, porque geralmente os nossos círculos relacionais, eles não ficam tão empáticos, tão abertos a acolher o nosso sofrimento por muito tempo, né? Eles se simpatizam, eles se mobilizam com a nossa perda, mas não fica um espaço de tempo muito grande que a gente, às vezes, precisa para poder enfrentar essa perda, né? Então, o psicólogo pode facilitar esse espaço
para poder ajudar a vivenciar esse processo da melhor forma possível e tendo esse espaço de não julgamento, de acolhimento garantido, né? Então, o luto, por mais difícil que seja, ele também proporciona crescimento. E aí, através de uma relação de qualidade, de acolhimento, de empatia que o terapeuta tem para com os seus clientes, fica mais fácil, fica mais respeitoso essa forma de processo de lidar com as perdas, as finalizações dos ciclos. Professora Juliana, quero agradecer pelo aceite do convite de nos conceder essa entrevista de luto em meio à pandemia e a importância do profissional psicólogo em meio a este processo. Reforçando, para quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha. Aqui é um canal que vai trazer vários profissionais com diversos olhares, diversas experiências e histórias reais também, que a gente vai estar trazendo sob formato de entrevista, além de muito conteúdo. Lembrando que dia 27 de agosto é dia do psicólogo, a gente vai ter uma outra profissional aqui também para falar sobre a profissão, crescimento da profissão, meios de atuação, então vai ser um canal muito completo. Se você quiser fazer parte dessa família, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.